Vikir van Baskerville, o cão de caça da família Baskerville, foi um homem que dedicou toda a sua vida ao pai e à sua família, sendo fiel até o fim. No entanto, foi falsamente acusado de traição, acusado injustamente de conspirar com demônios. Seu destino foi cruel, a guilhotina. Enquanto aguardava sua execução, fitou os olhos do patriarca e jurou que, se tivesse outra chance, jamais viveria como um cão raivoso caçando lebres. E então, ele acordou. Estava deitado, olhando para cima, confuso, com o corpo pesado e cercado por choros por todos os lados. Por um momento, acreditou estar no inferno. Mas não. Era pior. Havia retornado à mansão Baskerville. O salão estava tomado por berços. Bebês choravam de todos os cantos. No centro, Hugo Le Baskerville caminhava com um olhar frio, chamando os bebês de vermes insignificantes, analisando um por um com desprezo, dizendo que nenhum parecia útil. Até que parou diante de um bebê silencioso, Vikir. Hugo o encarou com surpresa. Em meio a tantos choros, aquele era o único em silêncio. Ordenou que todas as crianças fossem levadas ao berço das espadas. Os empregados obedeceram sem hesitar. Enquanto era carregado, Vikir reconheceu Hugo, o homem que o havia condenado à morte, mas agora estava mais jovem. Foi quando compreendeu, havia voltado no tempo. Reencarnou. Estava vivendo novamente sua infância como filho ilegítimo da família. Desde pequeno, os cães de caça eram treinados para obedecer, matar, espionar, emboscar. Tudo pela glória dos Baskervilles. Tudo para torná-los a maior entre as 7 grandes famílias. Vikir não buscava poder. Queria reconhecimento. Especialmente de Hugo. 10 anos antes, os portões do mundo demoníaco haviam se aberto. A guerra foi longa, mas a humanidade venceu. E o que restou para o cão mais fiel da família? O abate. Executado por saber demais. Agora, renascido, ele recusava esse destino. Não queria mais servir. Queria vingança. Mas estava preso ao corpo de um recém-nascido. Ainda não podia fazer nada. Ao ouvir que seria levado ao berço das espadas, viu ali uma oportunidade. Um caminho para ficar mais forte. O berço das espadas era uma provação cruel. Crianças eram lançadas em um labirinto repleto de lâminas e precisavam atravessar até alcançar o lendário rio Estige, um rio sagrado que fortalecia o corpo de quem nele mergulhava. Mas poucos sobreviviam. Na vida passada, Vikir tentou, mas foi ultrapassado pelos irmãos. Dessa vez, seria diferente. Com esforço, cruzou o labirinto e se lançou no rio, determinado a conquistar a bênção do Estige. Submerso, sentia o corpo sendo transformado. A dor era intensa, mas ele resistia. Sabia que aquilo era apenas o começo. Do lado de fora, os criados estavam em pânico. Diziam que ele estava submerso há tempo demais e que morreria. Hugo apenas ria. Perguntou ao mordomo Belrimore quanto tempo havia se passado. A resposta foi direta: 7 minutos. Hugo se surpreendeu. Era tempo suficiente para morrer. Mesmo assim, observava atentamente. Lá dentro, Vikir ouvia sua voz. Reconhecia o tom, mas não conseguia emergir. Puxou o máximo de ar que pôde, o corpo estremecendo, quase se perdendo. Até que uma mão o puxou. Era Hugo. Ele olhou para Vikir com orgulho e comentou que não bastava mergulhar. Ele ainda teve coragem de beber quase toda a água. Disse que até os dentes dele haviam crescido. Em seguida, perguntou a Belrimore qual era o nome daquela criança. Belrimore respondeu: Vikir van Baskerville. Hugo sorriu e afirmou que, finalmente, havia nascido um filho ganancioso na família. Vikir, ainda tonto, pensou que Hugo poderia amá-lo quanto quisesse, por enquanto. Mas em seu coração, jurou, um dia, afiaria suas presas e rasgaria o pescoço do patriarca. Acabaria com os Baskervilles, com as próprias mãos. Vikir van Baskerville era o filho legítimo de Hugo, o patriarca. Aos 8 anos, era considerado um gênio pelo mundo, mas, para sua família, apenas um membro medíocre. Aos 20, tornou-se peça-chave em missões de assassinato, reconhecimento e subjugação. Aos 29, percebeu suas limitações na esgrima diante dos talentos da linhagem direta. Aos 30, os portões do mundo demoníaco se abriram, e a invasão começou. Aos 35, enfrentava a era da destruição com resistência e já havia matado inúmeros demônios. Aos 39, a guerra entre os mundos chegou ao fim com a vitória dos humanos. Aos 40, recebeu sua recompensa por lealdade, a guilhotina. Falsamente acusado, caluniado, condenado. A morte veio como destino final de um cão de caça fiel demais. Mas Vikir acordou. Abriu os olhos. Estava em um berço. Havia conseguido passar pelo rio Estige. E agora, com essa bênção, tinha um ponto de partida muito melhor que na vida anterior. Observando ao redor, viu uma mulher se aproximando com uma caixa verde e dourada. Ela perguntava para si mesma o motivo de deixar aquilo no berço do jovem mestre Vikir.
Ele se perguntava por que a chamavam de senhora. Pensava que ninguém lhe daria nada, sendo ele um filho ilegítimo. Mesmo assim, deixaram a caixa ali. Quando ela foi aberta, uma fumaça negra escapou. Vikir reconheceu na hora, mambas sangrentas. 2 cobras raras, enormes, vermelhas e venenosas. Tinham sido colocadas ali para assassiná-lo. Desde o berço, já queriam sua morte. Sabia que poucas mulheres da casa poderiam ser chamadas de senhora. Era uma tentativa clara de eliminar concorrentes da linhagem direta. As cobras avançaram. Vikir, mesmo recém-nascido, as agarrou pelo pescoço com força. Apertou com firmeza até matá-las. O berço ficou coberto de sangue. Para ele, aquela era apenas mais uma atitude típica de sua família. No dia seguinte, os criados ficaram em choque. Encontraram um bebê dormindo tranquilamente em meio ao sangue, com 2 cobras venenosas mortas ao lado. Todas as babás daquele turno foram torturadas e executadas. O mistério por trás das serpentes jamais foi esclarecido. Apenas uma pessoa sabia a verdade, Vikir. 8 anos se passaram. Ele estava em sala de aula, atento à explicação do professor, que falava sobre o domínio da espada. O estado inicial era o de quem não conseguia imbuir mana. O nível seguinte, o de especialista, era quando se conseguia, mesmo que pouco, imbuir mana na lâmina. O graduado, por sua vez, liberava uma aura líquida. E, por fim, o verdadeiro mestre era aquele capaz de solidificar a aura e moldá-la como quisesse. Quando o professor mencionou que Hugo era um desses mestres, todos se surpreenderam. Até Vikir ficou intrigado. Precisaria recuperar todo o poder que possuía antes da regressão, antes da cerimônia de maioridade. O professor o observava. Admirava a mente brilhante e o corpo mais forte, resultado dos 7 minutos submerso no rio Estige. Reconhecia um talento muito acima dos demais. Enquanto isso, Vikir só pensava, quantos anos levaria até matar Hugo? Com 8 anos, já era alvo da inveja. Os trigêmeos da família o encaravam com sede de violência. Desde sempre o provocavam. Chamavam-no de lixo por ser filho ilegítimo. Dizia-se que tudo o que diziam sobre ele eram apenas rumores infundados. Mas Vikir se lembrava, esses mesmos 3 o caçaram no passado, quando ele fugia após ser acusado injustamente. Eram conhecidos como o Tridente de Hugo. Agora, eles o cercavam e ordenavam que parasse de inventar histórias. Vikir, calmo, respondeu mentalmente que, dentro de 10 anos, eles se tornariam bem irritantes, então era melhor resolver o problema logo. Um deles pegou uma faca e a encostou em seu pescoço, lombando de seu corpo de aço. Disseram que, se aguentou 7 minutos no Estige, poderia aguentar 3 minutos sem respirar. Seguraram-no, tamparam seu nariz. Mas Vikir apenas seguiu o jogo. Lembrava que, quando crianças, eles eram ainda mais cruéis do que na fase adulta. 1 minuto passou. Eles riam. 3 minutos. Ficaram tensos. 10 minutos. Entraram em pânico. Vikir permaneceu imóvel. Sem medo. Sem reação. Quando tentaram soltá-lo, foi tarde demais. Um deles teve o dedo arrancado. Vikir, com os olhos frios, os observava. Os trigêmeos ficaram aterrorizados. Um deles assumiu que sentia medo. Prometeram que dançariam Sidoti, a dança sagrada, para pedir o dedo de volta. Mas Vikir apenas pensava, quem disse que deixaria eles irem? O mais velho atacou com a faca, dizendo ser mais forte por ser mais velho. Mas não conseguiu nem arranhá-lo. Vikir agarrou seu braço, o torceu e declarou friamente, na casa dos Baskerville, não importa a idade, importa a força. Com um olhar sombrio, convidou os 3 para brincar mais um pouquinho. Na família Baskerville, talento e força sempre falaram mais alto do que idade. Foi nesse ambiente implacável que Vikir se destacou. Diante dele, um dos trigêmeos, assustado, gritou em choque ao perceber que todos os rumores eram verdadeiros. Mas não teve tempo para mais nada. Um soco certeiro o atingiu bem no meio do rosto, derrubando-o no chão, inconsciente. Os outros 2 irmãos observaram a cena em total choque. O irmão do meio, tomado pela fúria, se preparou para revidar, mas foi surpreendido por um chute igualmente direto no rosto. O medo se espalhava entre eles, enquanto Vikir mantinha o controle absoluto da situação. Apesar do tom sereno, sua presença era avassaladora. Ele avisou que não deviam ter medo, que poderiam se curar se fossem tratados logo. Mas deixou claro que não sairiam daquela sala com facilidade. Se as coisas continuassem naquele ritmo, provavelmente ficariam aleijados pelo resto da vida. Mesmo assim, ofereceu uma chance. Disse que seria generoso, permitiria que um deles fosse embora. Os 3, ensanguentados, mal conseguiam reagir. Confusos e apavorados, perguntaram qual deles seria o escolhido. Sem demonstrar emoção,
Vikir lançou uma faca no chão, entre os três, e anunciou que eles mesmos escolheriam. Virou as costas e avisou que não esperaria por muito tempo. Com um sorriso maligno e um olhar frio, declarou que, ao menos, um deles precisava continuar vivo. A tensão era palpável. Os três permaneciam em choque, enquanto Vikir, visivelmente satisfeito com o resultado, celebrava internamente o colapso do chamado Tridente dos Baskervilles. Em outro ponto da mansão, na sala privada do patriarca, o mordomo Belrimore se aproximava com uma expressão grave. Informava sobre um conflito recente entre a família Baskerville e o clã Morgue nas minas de Rubi. Segundo o clã Morgue, a mina estava localizada dentro de seu território. O patriarca apenas comentou que logo teria oportunidade de tratar disso pessoalmente, já que o clã Morgue estava a caminho. Perguntou então se havia mais algum assunto a tratar. O mordomo confirmou, revelando que na mais recente avaliação intermediária realizada no Castelo das Crianças, o jovem mestre Vikir havia alcançado o primeiro lugar na prova escrita. Surpreso, o patriarca pediu confirmação e, ao saber que as provas práticas aconteceriam em 5 dias, refletiu sobre o vazio momentâneo no castelo, já que os cavaleiros guardiões estavam em viagem para preparar os testes. Com hesitação e um ar de fofoqueiro experiente, Belrimore revelou algo mais. Relatou uma briga recente entre os jovens mestres. O patriarca, curioso, perguntou quantos haviam morrido. A resposta veio firme: nenhum. Mas os danos foram graves. Os dentes do mais velho dos trigêmeos estavam completamente quebrados. A mandíbula do irmão do meio, esmagada. E o mais novo havia perdido o dedo indicador da mão esquerda. Todos haviam sido tratados e estavam fisicamente recuperados, mas emocionalmente, os danos persistiam. Até aquele momento, acreditavam que os irmãos haviam brigado entre si. No entanto, Belrimore revelou a verdade. O responsável pelo massacre havia sido Vikir, um ano mais novo que os trigêmeos. O patriarca ficou em silêncio, espantado com a revelação. Jamais esperava que um garoto tão jovem fosse capaz de subjugar o lendário Tridente dos Baskervilles. No corredor que levava ao salão principal, Vikir aguardava calmamente. Ao ver o patriarca se aproximar, abriu um sorriso largo, como se fosse um reencontro agradável. O patriarca observou o quanto ele havia crescido. Vikir, respeitoso, cumprimentou o líder da família. Foi então questionado sobre o ataque aos trigêmeos da classe avançada. Sem arrependimento, respondeu apenas que ofereceu o tratamento que eles mereciam. O patriarca não se referia aos danos físicos. Falava sobre o efeito psicológico que Vikir havia causado. Desde o incidente, os trigêmeos comiam separados e haviam deixado de se falar. Seu famoso ataque conjunto, antes tão harmonioso, fora desfeito por completo. Diante disso, Vikir apenas manteve o sorriso. Foi indagado novamente se não considerava o que fez como algo errado. Sem hesitação, respondeu que, sendo mais forte, não via motivo para arrependimento. O patriarca explicou que os irmãos haviam vindo antes dele e o haviam perdoado. Questionou se Vikir sentia alguma culpa. Com um sorriso sádico, Vikir apenas devolveu a pergunta, duvidando da sinceridade daquele perdão. Ele então se lembrou de um episódio da vida passada. A última sobrevivente de um clã derrotado pelos Baskervilles havia se tornado freira. Após anos, retornou apenas para dizer a Hugo que o perdoava. Na ocasião, Hugo respondeu que o perdão nada mais era do que a desculpa dos fracos que não podem se vingar. Agora, aquela mesma frase era proferida por Vikir, diante do patriarca. A resposta provocou reações ambíguas em Hugo. Havia orgulho e dor em seu olhar. Mesmo assim, retribuiu com outra máxima: força é justiça, e ser fraco é um pecado. Reconheceu que Vikir havia compreendido bem os ideais da família. E, como forma de reconhecimento, chamou Belrimore para entregar uma recompensa. Vikir foi autorizado a escolher o que quisesse do armazém de alimentos. Mas Hugo advertiu para não ser ganancioso. Deveria levar apenas o que conseguisse carregar. Vikir agradeceu educadamente e perguntou se poderia levar chocolate. Ao se afastar, ouviu o patriarca lhe desejar boa sorte nas próximas provas. Congelou. Na vida passada, jamais ouvirá palavras como aquelas. Hugo ainda completou, pedindo que ele não perdesse para ninguém da família principal. Vikir se virou lentamente, com os olhos cheios de rancor, carregando as lembranças da vida anterior. Respondeu com firmeza. No armazém, Belrimore explicou que aquele chocolate era um dos favoritos entre os jovens do clã Morgue. Um produto raro, de altíssima qualidade. Mas Vikir recusou. Disse que não precisava dele processado.
Ao contrário do que parecia, sua intenção não era saborear o doce. Pediu pelas sementes de cacau puras. As sementes sangrentas, conhecidas pelo sabor extremamente forte, foram trazidas. Vikir provou uma e aprovou o amargor intenso. Cada grão era capaz de render litros de chocolate. O mordomo observava surpreso enquanto o jovem mestre comia aquelas sementes amargas com naturalidade. Achou que fosse apenas um truque para aproveitar a regra do patriarca e consumir o máximo possível ali mesmo. Mas havia mais por trás daquilo. Ao ser questionado se desejava que as sementes fossem processadas e enviadas ao quarto, Vikir recusou. Preferia que fossem levadas do jeito que estavam. Belrimor concluiu que o garoto tinha uma personalidade única. Mas a verdade era outra. Vikir estava preparando algo. Ele nunca dava um passo sem propósito. Aquelas sementes seriam parte essencial de seu plano na próxima prova prática. Faltavam apenas 5 dias. Nas montanhas rochosas dos Baskervilles, Vikir se preparava com confiança. Com um sorriso macabro, antecipava o que estava por vir. Sabia que, quando aquele dia chegasse, um incidente sem precedentes abalaria as estruturas da família Baskerville. O clã Baskerville era conhecido mundialmente como o clã dos Berserkers. Desde a infância, seus membros eram submetidos a um cruel programa de treinamento. Assim que aprendiam a andar, já eram forçados a escalar montanhas, e o descanso só era permitido em horários rigorosos. À noite, dormiam ao lado de cadáveres ou filhotes de criaturas demoníacas, para se acostumarem ao ambiente hostil. Aos 8 anos, os jovens cães de caça enfrentavam a temida avaliação prática, o teste de sobrevivência. Eles eram enviados para a montanha Le Rouge, infestada por criaturas demoníacas capturadas nas fronteiras. Lá, deveriam sobreviver durante um mês, caçando monstros e competindo por pontos. As regras eram simples, mas cruéis. Salvar alguém dava 10 pontos. Salvar alguém sem ferimentos graves, 30 pontos. Eliminar outro candidato e sobreviver, 50 pontos. Caçar criaturas demoníacas e sobreviver, 70 pontos. Cumprir todas as condições rendia 90 pontos. Roubar o broche de outro candidato também dava pontos extras. Morrer, claro, rendia 0. Nenhum deles conseguiria 100 pontos. Baixar a guarda significava morte imediata. Um dos instrutores explicou que deveriam permanecer dentro da área designada, pois as regiões externas eram extremamente perigosas e inexploradas. Cavaleiros guardiões estariam observando secretamente a conduta de cada um. Todos estavam atentos ao início do teste. Muitos olhavam para Vikir, o protagonista, com desconfiança e curiosidade. Os rumores sobre ele eram assustadores. Diziam que ele havia submergido por 7 minutos no rio Estige, matado 2 serpentes venenosas ainda no berço, e obtido nota máxima na prova escrita. Nos territórios brutais da família Baskerville, os testes práticos eram frequentes. A cada novo dia, diversas competições entre os irmãos aconteciam, marcadas por duelos e disputas que visavam determinar os mais fortes. Assim que o sino tocava, o instinto de combate era acionado em todos os jovens, e a floresta se transformava em campo de batalha. Crianças de 9 anos, já acostumadas com o cenário, corriam para ocupar terrenos vantajosos. Outras, ainda mais espertas, fingiam saber o que estavam fazendo e atraiam rivais para armadilhas mortais. Entre elas, os trigêmeos Ivero, Mivero e Lovero se destacavam pela crueldade estratégica. Horas após o início da prova, os primeiros desistentes apareciam, desmaiados, feridos, cobertos de lama ou sangue. Cada queda era causada por outro irmão. Embora matar não fosse oficialmente proibido, era desaconselhado. Espadas cegas eram entregues aos competidores, para que não houvesse mortes diretas, ao menos não intencionais. Mas ainda assim, mortes aconteciam, frequentemente registradas como acidentes ou fatalidades misteriosas. Os cavaleiros guardiões, encarregados de vigiar os combates, observavam de longe, conscientes de que eliminar um rival era uma tentação inevitável. Enquanto todos se engajavam nessa guerra de irmãos, Vikir não lutava. Ele havia desaparecido do campo assim que o sino tocou, dirigindo-se à fronteira da zona de combate. Lá, encontrou um terreno baldio de terra avermelhada e iniciou sua tarefa: cavar. Silenciosamente, cavava um buraco profundo sob uma árvore morta, num local esquecido pelos demais. Os cavaleiros observavam sua atitude com desprezo. Para eles, era apenas mais uma criança covarde, se escondendo. Mas Vikir sabia exatamente o que fazia. Longe da competição, construiu uma toca subterrânea segura e confortável,
usando palha, serragem e cinzas para aquecer o ambiente. Coletava orvalho em folhas e caçava ratos contaminados por energia demoníaca, como norvegicos, que assava e purificava com grãos especiais de cacau os feijões sangrentos. Cada detalhe de sua rotina seguia táticas de sobrevivência aprendidas em outro tempo, em outra vida. Enquanto comia e descansava, lembrava-se da guerra, da destruição e do dia em que foi executado injustamente. Lembrava das palavras de Hugo, o patriarca, sobre a natureza traiçoeira dos cães treinados. Hugo não confiava em ninguém, nem mesmo em si próprio. Vikir também não. Os cavaleiros perderam o interesse em vigiá-lo. Era o que ele queria. Assim que percebeu que estava livre de olhares, saiu da toca e cruzou a fronteira proibida, em direção às montanhas Lerouge. Ali, onde a floresta era negra e retorcida pelo fogo, ele avançou entre árvores queimadas e raízes densas. Procurava por algo. Um vestígio. Uma presença. E encontrou. Uma pilha de esterco ainda em brasa confirmava sua suspeita. Somente um tipo de criatura deixava rastros assim. Seguindo o cheiro de queimado, encontrou entre as árvores o cão do inferno. Gigante, com quase 3 metros de altura, corpo musculoso, dentes monstruosos, olhos incandescentes de enxofre. Era uma criatura do mais alto nível, um predador forjado nas profundezas do inferno. Uma mordida bastava para matar. O fogo que saía de sua boca e olhos só cessava quando a vítima era completamente consumida. Pouco se sabia sobre esses monstros no presente. Mas Vikir havia enfrentado muitos deles na Era da Destruição. Ele sabia o que fazer. Chamou a atenção da fera e correu, guiando-a pelo caminho preparado. Em determinado ponto, lançou no chão uma fina linha de água recolhida de orvalho, o suficiente para parar o avanço do monstro. Vikir sabia que essa espécie de cão demoníaco jamais atravessava a água, não importava a profundidade. Com isso, reduziu a velocidade da criatura e a posicionou para o próximo movimento. Os cães do inferno, quando corriam, abriam a boca. Era instintivo. E Vikir estava pronto para explorar essa falha. Ele havia trazido consigo sua arma secreta, grãos de feijão sangrento, usados para fabricar um tipo especial de chocolate. Não era uma armadilha comum. Era conhecimento perdido, carregado por alguém que sobreviveu ao colapso do mundo. Enquanto os outros irmãos tentavam ganhar pontos com espadas cegas, Vikir caçava monstros. Porque ele não era apenas mais um filho da família Baskerville. Ele era o último caçador da Era da Destruição. Com precisão silenciosa, Vikir retirou da cintura um único feijão sangrento, um grão escuro, impregnado de essência rara, utilizado por caçadores experientes para enfraquecer criaturas caninas. À sua frente, o Hellhound, a temida criatura flamejante, circulava a linha d'água desenhada no chão e investia em sua direção com a boca aberta, revelando o momento perfeito. Sem hesitar, Vikir lançou o feijão diretamente na abertura da criatura. O impacto foi imediato. O Hellhound perdeu o equilíbrio, cambaleando. Sua respiração ficou pesada, e um líquido espesso começou a escorrer, enquanto seu corpo estremecia com intensidade. A energia vital começou a vazar pelos olhos, sinal de que o feijão surtia efeito. Era um conhecimento esquecido por muitos, mas preservado por caçadores da antiga era. Substâncias derivadas do cacau agem como veneno natural para criaturas caninas. Mesmo os temíveis Hellhounds não estavam imunes a esse efeito. Com calma, Vikir observou os sinais. Respiração acelerada, desequilíbrio, fraqueza muscular. Era o momento de agir. Empunhando uma espada curta e sem fio, ele se aproximou. Sabia que os pontos principais da criatura, coração, estômago e fígado, estavam protegidos por placas ósseas resistentes. Mas também sabia onde era possível atingir. Com precisão calculada, direcionou a lâmina para o abdômen inferior, região sem cobertura óssea, onde os rins estavam vulneráveis devido ao esforço provocado pelo feijão. Mesmo com uma lâmina sem corte, foi suficiente para causar dano interno significativo. A criatura tombou com lentidão, sua energia se dissipando aos poucos. Para garantir que não houvesse qualquer risco de regeneração, Vikir realizou um último golpe, encerrando completamente qualquer instabilidade remanescente. Hellhounds eram criaturas que carregavam calor infernal no interior, e se não fossem neutralizados com atenção, poderiam se reanimar como brasas esquecidas. Assim que a energia da criatura cessou, algo extraordinário aconteceu. Uma aura invisível emergiu do corpo adormecido do Hellhound e se transferiu para Vikir. Era a recompensa invisível que muitos chamam de aprendizado, experiência ou força interior, um tipo de karma acumulado.
O corpo de Vikir reagiu de imediato. Seus ossos ficaram mais firmes, sua estatura aumentou levemente, e sua empunhadura se fortaleceu. A espada, antes pesada, agora parecia leve em sua mão. Aos 8 anos, Vikir havia alcançado um domínio de combate que normalmente só seria alcançado por seus irmãos mais velhos após a cerimônia de maioridade. Ele estava à frente. E sabia disso. Observando o corpo ainda quente do Hellhound, compreendeu o valor do que acabará de conquistar. Levar aquela criatura de volta para a família seria mais do que suficiente para garantir o primeiro lugar na prova prática. Mesmo tendo ultrapassado os limites da área autorizada, o feito superaria qualquer repreensão. Com determinação, Vikir agarrou o corpo do Hellhound pela cauda e começou a arrastá-lo pela floresta. Apesar do peso anormal, resultado de sua ligação com o plano espiritual, sua força renovada permitia avançar com segurança. Enquanto pensava na recompensa que o aguardava, um leve sorriso se formou em seus lábios. Mas, de repente, ele parou. Sons ecoavam ao longe. Rosnados profundos, carregados de calor e presença. Vikir havia se esquecido de um detalhe crucial. Hellhounds não andam sozinhos. Olhos começaram a brilhar na escuridão da floresta. Um após o outro, 11 Hellhounds surgiram, cercando a clareira. A atmosfera tornou-se tensa, mas Vikir permaneceu imóvel. Sorriu calmamente. E, para surpresa até dele, as criaturas hesitaram. Elas recuaram, seus corpos tremiam. Mesmo diante de um menino de apenas 8 anos, sentiam algo mais profundo, o instinto. A alma marcada de um caçador renascido. O mesmo instinto que congelou a serpente Mambas Vermelhas quando ele ainda era um bebê. Mas antes que qualquer batalha pudesse acontecer, uma nova presença surgiu. Um rosnado grave, vindo do subsolo, interrompeu o silêncio. 6 olhos incandescentes brilharam nas sombras. 3 crânios emergiram da escuridão entre raízes queimadas. O verdadeiro guardião havia chegado. Com 7 metros de altura e um porte colossal, a criatura de 3 cabeças caminhava entre as árvores como um emissário do mundo sombrio. Sua presença era ancestral. Era Cérbero, o lendário guardião das fronteiras. Um ser que não persegue aqueles que entram no inferno, mas anula aqueles que tentam escapar. E agora, ali, diante de Vikir, Cérbero se erguia. Imponente. Inabalável. E o jovem caçador, mesmo diante da maior criatura canina conhecida, não deu um passo para trás. Era uma criatura lendária. Cérbero. Nível de ameaça, A+. Altura, 7 metros. Descoberto na 7ª crista das Montanhas Vermelhas e Negras. Também conhecido como Guardião do Submundo. Não se importava com aqueles que entravam, mas qualquer espírito que tentasse escapar era imediatamente impedido, sem qualquer chance de retorno. Habitante das profundezas onde até os mais sombrios se perdem. Esse era o ápice da espécie canina monstruosa. A personificação de uma antiga força de contenção. O cão de 3 cabeças, símbolo vivo do submundo, estava agora diante de Vikir. O olhar de Vikir captou algo incomum. Ao observar com atenção o flanco de Cérbero, percebeu um amassado profundo. Os movimentos da criatura revelavam um certo desconforto, como se estivessem mecanicamente ajustados. Ficava evidente que várias costelas estavam danificadas. Em regiões onde o pelo havia sido arrancado, marcas de flechas ainda estavam gravadas com clareza. Era surpreendente. Quem teria conseguido ferir tamanha entidade? Vikir manteve o semblante sério, mas uma expressão de surpresa surgiu brevemente. Logo, recordou-se das tribos bárbaras que habitavam além das Montanhas Vermelhas e Negras. Naquele momento, essas mesmas tribos estavam sendo pressionadas pelos 2 grandes pilares do continente. Os espadachins da linhagem Baskerville e os magos da linhagem Morg. Se Cérbero havia sido arrastado até aquele local em meio aos conflitos causados pelos bárbaros, então a situação era mais grave do que parecia. Mesmo uma criatura lendária como aquela havia sido afetada. Vikir reuniu a aura que se espalhava como gás ao redor de sua espada e continuou bloqueando com precisão as investidas de Cérbero. Mesmo com 3 cabeças atacando em sincronia, o jovem guerreiro mantinha o ritmo, desviando ou aparando com habilidade cada golpe. Ele já estava acostumado com essa configuração. Em outra vida, havia sido posto à prova inúmeras vezes por 3 irmãos conhecidos por sua técnica de combate trina, Ivero, Midlebro e Loubro, e agora percebia que suas investidas haviam sido inspiradas na forma de lutar daquela criatura lendária. Vikir reconhecia os padrões.
Cada uma das manobras executadas por Cérbero trazia ecos do que já enfrentará repetidamente durante incontáveis testes de desempenho. O passado, por mais implacável que tenha sido, o havia preparado para isso. Com técnica refinada, ele executou a primeira fórmula de Baskerville, criando o primeiro dente que colidia contra a mordida de Cérbero. Logo após, aplicou a segunda fórmula, atingindo o pescoço da criatura. Por fim, a terceira fórmula. O terceiro dente fixava-se sobre o segundo, aprofundando o impacto. A técnica de Vikir se assemelhava à tradição clássica da casa Baskerville, mas havia algo a mais, uma crueza lapidada pela sobrevivência em tempos sombrios. Sua esgrima não buscava beleza nem honra, apenas eficiência letal. Era como comparar carne nobre, macia e bem marmorizada, com carne seca de campanha, mais leve, mais prática, mais resistente. Essa era a essência de sua atual habilidade com a espada, direta, pura, implacável. A curta lâmina finalmente acertou o flanco de Cérbero. A aura concentrada explodiu no impacto e fez a criatura recuar, ferida. Mas mesmo assim, Cérbero, o antigo guardião, não cairia tão facilmente. Ele reagiu, atacando abaixo da linha traçada pela espada de Vikir. O golpe foi certeiro. O corpo de Vikir estalou com o impacto. No entanto, seu corpo abençoado pelas águas do rio Estige resistiu de forma impressionante. Apesar da dor e de várias fraturas internas, ele ainda estava de pé. Logo em seguida, sua espada não aguentou o excesso de energia canalizada e se partiu. Mesmo em desvantagem, Vikir manteve a calma. Ele conhecia estratégias além do combate direto. Recordou-se da 36ª estratégia, a arte de recuar como melhor opção. Com um impulso preciso, afastou-se rapidamente da criatura e correu em direção a uma área específica da planície. Cérbero avançou em sua perseguição, mas os ferimentos antigos limitavam sua velocidade. Vikir cruzou uma fronteira oculta e saltou sobre uma cerca improvisada. Cérbero seguiu e quebrou os obstáculos no caminho, reduzindo tudo a escombros, com as 3 cabeças fixas em sua presa. Quando a vitória parecia próxima para o monstro, o chão sob seus pés cedeu. O gigantesco cão caiu em um poço disfarçado com palha seca. Lá dentro, inúmeras lanças de madeira estavam enterradas no solo, todas com as pontas voltadas para cima. Embora muitas delas se partissem contra a pele resistente da criatura, algumas encontraram pontos vulneráveis, feridas antigas, marcas de batalha, áreas frágeis próximas ao abdômen. Cérbero rugiu, mas não foi a dor que o derrubou por completo. As lanças haviam sido mergulhadas em um extrato especial, preparado com os feijões sangrentos, um tipo raro de leguminosa infundida com uma essência que afetava fortemente criaturas do tipo canino. A substância penetrou nas feridas abertas e começou a agir de forma silenciosa, mas certeira. Mesmo assim, Cérbero resistia com toda a sua força, quebrando lanças, tentando escalar o poço, espumando pela boca em desespero. Vikir, sem perder tempo, lançou punhados de feijões sangrentos diretamente nas mandíbulas abertas da fera. Cada grão parecia desacelerar ainda mais seus movimentos. Mesmo assim, a criatura reuniu forças e se lançou contra o jovem caçador em um último avanço desesperado. Mas então, Vikir agiu com precisão. Levantou uma lança de madeira e lançou-a contra o flanco de Cérbero, visando uma ferida já existente. A arma cravou-se, tocando um ponto crítico. A criatura hesitou. Os olhos de Cérbero queimaram de fúria. Ele tentou dar mais um passo. Cambaleou. Tentou outro. Tornou a perder o equilíbrio. Ao 7º passo, tombou. As 3 cabeças se chocaram contra o chão e não se moveram mais. Vikir se deixou cair junto à borda do penhasco, exausto. Seus olhos observavam a lança que havia usado por último. Na extremidade da madeira, 2 pequenas pontas estavam fixadas. Ambas ainda exalavam uma leve aura escura. Era o veneno das mambas vermelhas, serpentes cuja toxina era conhecida por paralisar até os mais resistentes. A arma final havia sido discreta, mas decisiva. Após a queda de Cérbero, uma energia invisível, densa e antiga, fluiu do corpo do guardião derrotado e foi absorvida por Vikir. Essa energia, conhecida como karma, envolveu seu espírito com um brilho sutil e nobre. Diante do corpo de Cérbero, Vikir voltou a olhar para a floresta sombria de onde a criatura viera. Ele sabia, Cérbero não guardava um território qualquer. Certamente, havia uma masmorra antiga por trás daquele mistério, um local lendário onde poderosos artefatos e monstros se escondem, envoltos por forças esquecidas. Seguindo marcas deixadas nas folhas e raízes, Vikir atravessou uma floresta retorcida até encontrar a entrada,
uma cripta camuflada por montes de terra, antiga demais até para Cérbero. Na memória de Vikir, ela só seria descoberta dali a 10 anos. No interior, um salão silencioso e iluminado por um enorme rubi revelava uma câmara de pedra. Sob a luz avermelhada, 2 esqueletos jaziam no chão. Um deles segurava um manuscrito. Vikir leu. Era o diário de Gain, um antigo ancestral da família Baskerville. Ele e seu irmão gêmeo encontraram aquela masmorra há muito tempo e enfrentaram desafios por 3 longos anos. A câmara apresentava um enigma sombrio. Um entra, 2 entram e um sai. Eles interpretaram que apenas um poderia sair com a recompensa. Irmãos por sangue, mas rivais diante do destino, lutaram até a morte. Gain sobreviveu, mas nada recebeu em troca. A masmorra não se abriu. Sua caligrafia se tornou desesperada. Ele advertia qualquer herdeiro futuro. Nada será ganho aqui. Vá embora. Mas Vikir compreendeu o verdadeiro significado. Ele não era um gêmeo. E ao observar sua sombra projetada pela luz do rubi, percebeu, era isso. A duplicação não se referia a 2 pessoas, mas à presença da sombra. No escuro, somos um só. Mas à luz, surgem 2, corpo e sombra. Com um golpe certeiro, Vikir destruiu o rubi. A luz se apagou, e a câmara foi mergulhada na escuridão. Com isso, a sombra desapareceu. E a parede de pedra, antes intransponível, se abriu com um estrondo. No corredor secreto, guiado apenas pelo tato, Vikir encontrou o que aguardava há séculos, uma espada cravada na rocha. Ao tocá-la, leu uma inscrição antiga, marcada com seu sobrenome, Baskerville. O nome gravado ali o atingiu como um raio. Cal. Aquela não era uma espada comum. Era um artefato perdido. Um legado adormecido. E agora, era dele. Nas profundezas da masmorra, Vikir descobriu um artefato misterioso. Entre fragmentos de rubi quebrados, ele encontrou uma lâmina com forma curiosa, um focinho longo e preto, saindo de um suporte em forma de 3 contas, com aparência vívida e vermelha como sangue cristalizado. O cabo, áspero e verde brilhante, lembrava a aparência de uma mosca grotesca. Vikir reconheceu imediatamente o artefato. Em sua vida passada, ainda criança, ele o viu ilustrado em um livro de mitos. Era Baal-zebub, a mosca faminta, uma espada lendária forjada dos restos de uma constelação demoníaca. Segundo antigas lendas, 7 constelações demoníacas, conhecidas como 7 desastres, haviam invadido o continente. Os humanos uniram forças para derrotá-las, e os líderes de 7 famílias, incluindo o primeiro chefe dos Baskervilles, conquistaram cada uma delas. Os restos dessas constelações foram transformados em artefatos. Mesmo sem influência sobre as leis do mundo, ainda mantinham fragmentos de seus antigos poderes. Baal-zebub era um desses fragmentos, e sua energia demoníaca havia sido preservada em segredo pela linhagem dos Baskervilles. Agora, o artefato estava diante de Vikir, e não mais nas mãos de criaturas perversas como em sua vida passada. Desta vez, ele tinha controle. Ao tocá-la, a espada respondeu ao seu mana. Ela vibrou em harmonia com sua energia, como se reconhecesse seu verdadeiro dono. Lentamente, a lâmina começou a se fundir com a mão de Vikir, escondendo-se dentro de seu corpo como uma arma viva, pronta para emergir sempre que fosse convocada. Mas o vínculo com Baal-zebub tinha um custo. Vikir sentiu seu corpo enfraquecer subitamente. Uma fome absurda o dominou. Não era comum, ele já havia suportado longos períodos de jejum em sua vida anterior. Aquela sensação era sobrenatural. A espada exigia algo. Instintivamente, Vikir seguiu o cheiro que o atraía. Deixando a masmorra, entrou na floresta, cada vez mais certo do que precisava encontrar. Um aroma inconfundível indicava a presença de algo que Baal-zebub desejava. Foi então que ele encontrou um cão caído, um Hellhound. O corpo da criatura estava sem vida, ainda irradiando a essência das profundezas. A espada reconheceu aquilo como alimento. Mesmo sendo uma fera que habitava o abismo, para Baal-zebub, era apenas um recurso a ser consumido. Era claro, Baal-zebub se alimentava da essência demoníaca de monstros. E agora, unida a Vikir, ela o guiaria por esse caminho de caçador, não apenas de inimigos humanos, mas também de entidades corrompidas pelas trevas. Baal-zebub, uma criatura de aparência semelhante a uma mosca de olhos múltiplos, era mais do que apenas uma arma. Era um ser faminto, dotado de um poder misterioso, o de absorver habilidades únicas de qualquer oponente enquanto este ainda estivesse vivo. Essa capacidade ia além da compreensão. Muitos,
Ao cruzarem o caminho de Baal-Zebub, haviam sido privados de tudo o que haviam conquistado. Técnicas desenvolvidas com esforço ao longo de uma vida inteira eram arrancadas deles, deixando para trás apenas sombras do que haviam sido. Felizmente, havia um limite. A espada não podia absorver mais do que 3 características de um mesmo adversário. E, mesmo assim, essas características não podiam ser passadas de um inimigo para outro. Era como se Baal-Zebub guardasse as habilidades roubadas de forma pessoal, como uma coleção única. Naquele dia, ao se alimentar da energia vital do Hellhound, a lâmina absorveu algo novo. A essência daquela criatura, envolta em energia sombria e selvagem, foi incorporada à lâmina. Assim nasceu uma nova técnica, uma habilidade que só se manifestava quando Vikir verdadeiramente desejava. Ao ferir um inimigo com a espada, o corte não apenas machucava. Ele trazia consigo um tipo de desgaste que se intensificava com o tempo. Mesmo os ferimentos pequenos, aparentemente insignificantes, tornavam-se persistentes. O corpo do adversário enfraquecia aos poucos, como se estivesse sendo drenado por dentro, tornando qualquer recuperação mais lenta e dificultosa. O corpo do Hellhound, após ser drenado, tornou-se quase irreconhecível. Restou apenas uma carcaça ressequida, que caiu ao chão sem vida. A habilidade foi adquirida com rapidez, mas era claro que Baal-Zebub queria mais. Sua fome parecia nunca cessar. Vikir, por outro lado, sentiu um leve alívio. Parte de sua própria exaustão foi suavizada com o processo. Ele compreendia agora a natureza do artefato que carregava. Cada adversário abatido não era apenas uma etapa vencida, era uma oportunidade. Baal-Zebub evoluía com cada batalha, tornando-se uma extensão cada vez mais perigosa de sua vontade. Apesar de ter absorvido parte da essência do Hellhound, Baal-Zebub ainda não estava saciado. Um novo aroma se espalhava pelo ar, mais intenso e atrativo. Vikir também foi tomado por essa sensação e, confiando em seus instintos, deixou a floresta e seguiu até uma região conhecida. À frente, surgiu a fronteira entre o território selvagem e o espaço destinado às provas da família Baskerville. Ali, encontrou o esconderijo previamente preparado, um buraco disfarçado sob uma rocha com terra e folhas secas. Nenhum dos cães supervisores parecia ter notado sua existência, o que não surpreendia, considerando o tamanho do território e a dificuldade de uma vigilância total. Com agilidade, Vikir entrou no esconderijo e removeu a cobertura do local. Logo, o corpo de Cérbero apareceu, ainda intacto. A presença da criatura atraiu Baal-Zebub, que passou a emitir um zumbido forte. Impulsionado pelo cheiro, voou até o corpo e iniciou um novo processo de absorção. Vikir interrompeu o processo antes que o corpo fosse danificado além do necessário, garantindo que o material pudesse ser apresentado durante a avaliação prática. Mesmo assim, a energia de Cérbero já havia sido absorvida. Baal-Zebub agora carregava 3 habilidades distintas. A primeira, uma energia flamejante oriunda de Cérbero, provocava queimaduras contínuas que não cicatrizavam facilmente. A segunda, herdada do Hellhound, prolongava sangramentos e dificultava a regeneração natural dos alvos atingidos. A terceira, um resquício de um rato consumido anteriormente, acelerava discretamente a recuperação de pequenas lesões e aumentava a vitalidade ao longo do tempo. Cada uma dessas habilidades oferecia utilidade estratégica para Vikir, que agora possuía um conjunto versátil de recursos. A prova foi encerrada pouco depois. Os avaliadores recolheram os corpos das criaturas abatidas, e os jovens participantes receberam materiais de valor extraídos dos monstros, como couro, presas e ossos, que mais tarde seriam usados para a criação de equipamentos. Com a tensão superada, o ambiente entre os participantes tornou-se mais calmo. A convivência forçada em condições difíceis havia deixado marcas, e mesmo as rivalidades mais antigas pareciam ter se dissipado momentaneamente. Durante esse período, Hugo Baskerville recebeu um relatório inesperado. A informação principal era direta. Vikir van Baskerville havia cruzado uma zona restrita e eliminado Cérbero, uma criatura classificada com grau de risco elevado. O relato afirmava que o jovem atraiu o monstro para uma armadilha e utilizou uma lança combinada com veneno. Não havia detalhes adicionais no diário de caça. Após o exame, Vikir não respondeu a perguntas e retirou-se para descansar. Hugo analisou o comportamento do garoto como estratégico e cauteloso. Ele havia escondido o corpo da criatura até o fim da avaliação, evitando atrair atenção indesejada. Isso demonstrava instinto de sobrevivência e inteligência tática, qualidades valorizadas na família. Para Hugo, atitudes como essa importavam mais do que a origem sanguínea. Em sua visão,
Coragem e talento superavam qualquer tradição. A situação resultou em uma convocação direta. Vikir foi chamado à presença de Hugo, onde relatou os métodos utilizados para abater Cérbero. Sua explicação foi breve e objetiva, revelando o uso de chocolate como substância prejudicial ao organismo da criatura. A escolha havia sido feita com base em conhecimento biológico simples, mas eficaz. Impressionado, Hugo ofereceu uma recompensa: o corpo de Cérbero e a oportunidade de solicitar qualquer benefício dentro das possibilidades da família. A escolha de Vikir foi inesperada. Pediu acesso à biblioteca interna, um local reservado a membros de alto prestígio. Mesmo sem saber das restrições envolvidas, Vikir demonstrava interesse por algo maior do que simples poder físico. Ele buscava conhecimento. A solicitação foi aprovada, com prazo limitado. Hugo também indicou um volume específico de técnicas de combate que normalmente não estaria ao alcance de iniciantes. Vikir aceitou a oferta com discrição e saiu do local. Sua expressão não revelava euforia. Estava concentrado. Já conhecia seu próximo passo, e esse passo levaria mais perto do segredo mais bem guardado da linhagem Baskerville. A biblioteca interna dos Baskervilles era uma estrutura monumental, localizada nas profundezas do castelo principal. Seu tamanho refletia a importância da família dentro do império. Ao entrar por seus portões protegidos por cavaleiros, Vikir apresentou um passe assinado pelo próprio patriarca Hugo. Nenhum guarda ousou detê-lo, e alguns até lhe dirigiram saudações discretas. Avançando por corredores escavados diretamente na rocha, Vikir se viu diante de um espaço vasto e sombrio, onde prateleiras se erguiam como os dentes de uma criatura colossal. Livros antigos o cercavam, repletos do cheiro característico de tinta, couro e poeira. Embora houvesse certa reverência no ar, o lugar não era exatamente acolhedor. Os livros não tratavam de histórias, aventuras ou filosofia, mas de estratégias de combate, formas eficientes de matar e técnicas de espada desenvolvidas ao longo de gerações de guerreiros da família. Era como caminhar por entre as celas de uma prisão onde os pensamentos de assassinos experientes estavam aprisionados em palavras. Mesmo assim, Vikir se sentia à vontade. A familiaridade com esse mundo frio e racional o fazia avançar sem hesitação. À medida que descia pelos níveis mais profundos da biblioteca, surgiam volumes cada vez mais antigos e valiosos. Manuais de esgrima classificados conforme a simbologia dos dentes, incisivos, molares, presas, estavam organizados em sequência. Cada técnica representava um nível de maestria. Os filhos colaterais costumavam dominar até o 4º nível. Os descendentes diretos, o 5º. Elites entre eles, o 6º. E apenas os patriarcas, como Hugo, atingiam o 7º nível, tornando-se figuras temidas em todo o continente. Em meio a esse labirinto de conhecimento, Vikir encontrou a estante indicada. Protegida por cadeados, continha o livro que Hugo havia mencionado. Após destrancar a proteção com a chave recebida, retirou o exemplar, Carnívoro de Baskerville, dente preso 2 vezes. O livro descrevia técnicas avançadas de corte, perfuração, bloqueio, trituração e esmagamento, todas organizadas conforme a formação de 6 dentes em trajetória. A complexidade do conteúdo faria qualquer jovem hesitar. Mas Vikir, com a experiência acumulada ao longo de 2 vidas, compreendeu rapidamente os padrões. Ele havia dominado as 4 primeiras técnicas em sua vida anterior. Agora, entendeu o ponto de estagnação que o havia impedido de evoluir. Bastaram algumas horas para compreender os conceitos ocultos e gravá-los em sua mente. Com isso, alcançou, de forma natural, o caminho para o 5º e o 6º dentes. Após fechar o livro, Vikir retornou aos níveis superiores da biblioteca. Os criados, ao vê-lo sair tão cedo, demonstraram surpresa. Aqueles livros, considerados preciosidades, costumavam reter a atenção de qualquer herdeiro por dias. Mas Vikir já havia absorvido o essencial. Ainda assim, ele não deixou o local. Dirigiu-se a uma seção negligenciada da biblioteca, onde livros comuns e misturados estavam jogados ao acaso. Mesmo ignorados pela maioria, ele os examinava com atenção incomum. Entre as prateleiras empoeiradas, encontrou o que procurava, um volume antigo, esquecido e danificado. O título era simples: Emboscada à Espreita. Classificado como um livro básico, de 1º nível, era ignorado até por crianças em treinamento. Mas Vikir conhecia seu verdadeiro valor. Na Era da Destruição, participou de operações para recuperar as páginas perdidas daquele mesmo exemplar. Recordava cada uma com precisão. A obra estava incompleta,
com diversas páginas rasgadas e seu conteúdo fragmentado. Por isso, ninguém mais havia compreendido sua importância. Mas Vikir, que havia memorizado seu conteúdo completo no passado, reconhecia ali o maior tesouro da esgrima Baskerville. Segurando o livro como um artefato precioso, ele virou suas páginas com respeito. Sabia exatamente o que procurava e o que significava. Ainda que os outros considerassem aquele volume irrelevante, para ele, continha a essência da arte marcial que ultrapassava até mesmo os manuais mais avançados. Era o tipo de conhecimento que, na época certa, poderia mudar o rumo de uma batalha, ou de uma vida inteira. Tudo começou por acidente. Antes da regressão, o grupo de caça de Vikir, os Onds, explorava as masmorras na fronteira entre o território inimigo e a Montanha Negra quando encontrou um artefato incomum, uma única página rasgada de um antigo manual de esgrima. Instintivamente, Vikir memorizou seu conteúdo. Ao retornar, entregou a página a Hugo, que rapidamente percebeu o valor da descoberta. A página não pertencia a nenhum manual comum, mas sim a um livro obscuro e esquecido, emboscada à espreita. A obra, enterrada entre livros considerados triviais nas camadas superficiais da biblioteca interna, revelou sua importância apenas após a adição da página perdida. Até então, era vista como um compêndio confuso e sem aplicação prática. Contudo, com a página em mãos, a estrutura original da técnica começou a se revelar. Era uma forma de esgrima enganosa, baseada em estratégias de emboscada e contragolpe, com movimentos que visavam enganar e aniquilar o inimigo no momento de maior vulnerabilidade. Segundo Hugo, era a essência esquecida da verdadeira esgrima Baskerville. Com base nos fragmentos reunidos, o livro descrevia a técnica dos 10 dentes, uma evolução além das 7 formas tradicionais que fizeram de Hugo um mestre da espada. Ainda assim, apenas uma das 7 páginas desaparecidas havia sido encontrada. Começou, então, a Operação Restaurar os Dentes Perdidos, um projeto liderado por Hugo para recuperar os fragmentos restantes, escondidos sob as 7 grandes casas do Império. A busca foi brutal. Cada tentativa de invasão custava vidas. Os Baskervilles enfrentaram resistência feroz de famílias que não toleravam a presença de seus cães em território alheio. Incontáveis guerreiros tombaram. Companheiros e irmãos de Vikir desapareceram um a um. No fim, apenas ele permaneceu, colecionando cicatrizes e mortes, mas também reunindo as páginas perdidas. As 7 folhas arrancadas foram recuperadas. O preço foi a destruição de laços, corpos mutilados, e o nascimento do cão negro que jamais recuava, Vikir. A única recompensa foi um elogio seco de Hugo. Nada mais. E mesmo assim, Vikir acreditou que bastava. Sua vida, moldada por ordens e sangue, seguiu até a morte. Agora, com sua mente regressa ao passado e as memórias intactas, Vikir segurava o exemplar original de Emboscada à Espreita. Mesmo com 7 páginas faltando, ele conhecia cada palavra, cada linha dos trechos arrancados. Aquilo que antes fora um enigma incompleto tornava-se, em suas mãos, um quebra-cabeça completo. As técnicas antes consideradas absurdas e desconexas revelaram sua coerência. A estrutura dos 10 dentes era restaurada. O livro explicava como dominar o 5º, 6º e 7º dentes, alertava sobre os riscos do 8º, questionava a existência do 9º e descrevia, de forma críptica, o 10º. Vikir não possuía mana suficiente, tampouco um corpo maduro para executá-las. Mas agora ele tinha tempo. 15 anos para recuperar sua antiga força, para ultrapassar as barreiras que o detiveram antes da regressão. Nenhum superior o olharia de cima novamente. Nenhuma humilhação se repetiria. Ele memorizaria tudo. E assim, em silêncio, começou a absorver cada página do livro. Sabia que, ao final da leitura, o livro desapareceria. Um pequeno incêndio queimaria a cópia. Nenhuma pista restaria para que Hugo ou qualquer outro encontrasse novamente a trilha dos 10 dentes. Não haveria novo projeto. Não haveria nova chacina. 11h50 depois, o compartimento onde livros diversos eram mantidos ardeu em fogo. Um único tomo virou cinzas. Nenhum ferido. Nenhuma morte. O dano foi pequeno demais para atrair atenção. Um incidente ignorado por todos. Exceto por Vikir. Porque naquele momento, o verdadeiro legado dos Baskervilles já estava selado dentro dele. Vikir fechou o livro após absorver todo o seu conteúdo. Cada linha estava memorizada com precisão, a ponto de conseguir recitá-la de olhos fechados ou até mesmo ao contrário. Os efeitos foram imediatos. Ele começou a executar os movimentos com uma espada imaginária, seguindo as instruções do manual.
Os primeiros 3 gestos surgiram com naturalidade, condizentes com seu corpo infantil. Logo, ele formou o 4º movimento, reconhecido como o 4º dente de Baskerville, uma técnica que já havia dominado antes da regressão. Com esforço extra, conseguiu ainda esboçar um 5º movimento, embora instável, o 5º dente de Baskerville. Repetiu os movimentos várias vezes, assegurando-se de manter a forma básica de cada um. Mesmo com limitações físicas, seu domínio técnico avançava a passos largos. Um sentimento de realização começou a se formar, mas ele manteve o foco. Com um pouco mais de desenvolvimento físico e mana, sabia que alcançaria os níveis anteriores. Já dominava uma técnica mais refinada que qualquer outra utilizada em sua vida passada. Fechando os olhos, observou o fluxo de energia dentro de si. O núcleo de mana, ampliado por suas memórias e experiências, seguia em expansão. Ele havia ultrapassado um ponto crítico. Seu nível agora era o de um graduado. Era capaz de envolver a espada com uma aura densa e constante. Essa transição marcava uma mudança profunda. A aura líquida do graduado superava facilmente a forma gasosa dos níveis inferiores. Com isso, Vikir havia ultrapassado os limites humanos em termos físicos. Em sua vida passada, só alcançara esse nível aos 30 anos. Agora, aos 8, já havia superado essa marca. Ao comparar técnicas, notou a diferença entre a presa perfurante, usada para ataques diretos, porém arriscada, e a nova que dominava, emboscada espreita. Essa última era sutil, escondia força sob gestos calmos e mirava em alvos com precisão. Sua continuidade tornava a defesa extremamente difícil. Era uma técnica ideal para manter o verdadeiro potencial oculto. Mesmo quando usada, passava despercebida para quem não a conhecia. Cauteloso, Vikir olhou ao redor. Sentiu um leve zumbido em seu ouvido, a presença discreta de Beelzebu, sua espada especial, reagindo ao fluxo de mana. Ele conteve sua manifestação, mantendo-a adormecida. Com a experiência acumulada, mesmo sem estar em plena forma, ele já poderia enfrentar oponentes de nível intermediário. Possuía habilidades suficientes para se destacar tanto em combate quanto em operações secretas. Agora, a decisão era sobre o quanto de sua força deveria demonstrar. Nenhum avaliador esperaria tanto de uma criança de 8 anos. Concluiu que o melhor seria revelar o necessário para chamar a atenção de Hugo, mas não o suficiente para gerar desconfiança. Esse equilíbrio poderia garantir uma vaga na academia ou designações mais relevantes dentro da família. Após decidir, Vikir pegou uma lente de aumento e posicionou-se junto à janela. A capa do livro, emboscada à espreita, escureceu com calor concentrado. Em pouco tempo, pequenas brasas surgiram e o tomo foi discretamente consumido pelas chamas. Agora, o único registro daquela técnica existia exclusivamente em sua mente. Pouco depois, os empregados notaram o cheiro e correram para verificar. Nenhum dano maior havia ocorrido, apenas a perda de um único livro. Vikir assumiu a responsabilidade com naturalidade, mencionando que havia deixado a lente sobre o livro por engano. Disse ainda que, se necessário, avisaria o mordomo. Os criados, aliviados por não terem que lidar com um problema maior, aceitaram a explicação. Evitaram estender o assunto, já que a disputa pela mina de rubis envolvendo outra família nobre estava em andamento. Vikir mencionou que podia reescrever o conteúdo, já que lembrava de tudo com perfeição. Isso trouxe alívio aos criados, que preferiram encerrar o incidente ali mesmo. Ao se afastar, ouviu breves comentários dos criados, mas os ignorou. Sua mente estava voltada ao próximo passo, como se apresentar diante de Hugo e dos avaliadores, mantendo a imagem de um talento promissor envolto em um véu de mistério. Hugo Les Baskerville havia liberado toda sua agenda naquele dia. Esperava com antecipação pela chegada de Vikir, algo raro até mesmo entre seus próprios filhos. Fora dos cuidados usuais dispensados ao primogênito e ao segundo filho, Hugo nunca demonstrara tanto interesse por qualquer outro descendente. Ainda assim, Vikir sabia que não havia motivo para se iludir com isso. Com a maturidade acumulada de uma vida anterior, ele agora era quase tão experiente quanto o próprio patriarca. Mesmo assim, a expectativa no olhar de Hugo era inegável. Era apenas um dia desde que Vikir entrará na biblioteca, tempo insuficiente, em tese, para adquirir qualquer domínio relevante. A maioria dos jovens da mesma idade ainda mal compreendia o uso de mana, muito menos havia manuseado uma espada de verdade. Dentro desse contexto, o que um garoto de 8 anos poderia ter aprendido com um livro avançado sobre esgrima? Ainda assim, havia algo em Vikir que o fazia diferente. Hugo, mesmo sem compreender totalmente,
Sentia essa diferença de maneira instintiva. Havia algo naquele olhar calmo e naquela presença silenciosa que despertava memórias antigas, talvez de outros descendentes, ou talvez de algo mais profundo que nem ele sabia nomear. Questionando o que o garoto havia sentido durante sua leitura, Hugo recebeu uma resposta confusa, típica de uma criança. Mas ao escutar as palavras simples e até desconexas de Vikir, o velho mestre captou algo mais. Uma sensação quase imperceptível se formou em sua mente. Aquilo não era apenas imaginação. Era um sinal. Aura. A fronteira entre o comum e o extraordinário. O primeiro passo em direção ao verdadeiro mundo da espada. Um domínio que, mesmo entre os prodígios da família Baskerville, só era alcançado por volta dos 15 anos de idade, após anos de treino intensivo. Hugo sabia disso melhor do que ninguém. No entanto, ali estava um menino, seu próprio filho, sugerindo com naturalidade que talvez já houvesse alcançado esse estágio. Por um momento, Hugo franziu a testa, duvidando de si mesmo. O que ele esperava de uma criança de 8 anos? Ainda assim, algo impelia a ir adiante. Talvez fosse instinto, talvez fosse a esperança silenciosa de um pai. Com um tom contido, que revelava mais cautela do que autoridade, Hugo pediu para ver o que o garoto sabia. Diferente do que seria esperado em um clã onde até entre irmãos havia desconfiança quanto às próprias habilidades, Vikir respondeu com leveza e disposição. Não havia resistência. Apenas a confiança tranquila de quem sabia o que carregava dentro de si.